Bom, senhoras e senhores, nesses casos nós vamos fatorar fazendo uso do produto da soma pela diferença de dois termos. Como assim, produto da soma pela diferença? Vamos aqui, ó, produto, multiplicação, produto. Quando eu estou multiplicando dois valores, nós dizemos que temos produtos, beleza? Ou seja, o produto entre um valor e outro. Nesse caso, o produto da soma pela diferença. Por que produto da soma pela diferença? Porque aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma diferença, que é subtração, evidentemente. Mas vejam só, essa aqui eu fiz uma bagaça bem louca, mas a ideia é que você entenda direitinho. Claro que nas demais eu não vou justificar isso paulatinamente, mas a primeiro caso eu fiz questão de explicar. Veja só, temos aqui a ao quadrado menos 25. O a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. E o 25, 5 vezes 5. Claro que eu poderia calcular, por exemplo, a raiz quadrada de a ao quadrado, que seria a, e a raiz quadrada de 25, que seria 5. Estou procurando... encontrei o lápis azul aqui. Então, claro que eu poderia fazer isso, porém eu não vou me deter a isso. Eu vou fazer normalmente, claro, de modo que fique claro para todo mundo. Então, a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a, e 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Esse sinalzinho de menos, eu só fiz repetir. Somente isso e nada mais que isso. Vamos à próxima situação. Como eu quero fazer uso do produto pela diferença, do produto da soma pela diferença de dois termos, em um eu coloco a adição, em outro eu coloco a subtração. Olha o que eu tenho, certo? A mais 5 vezes A menos 5. Pronto, acabou. Agora, por que essas interrogações? A dúvida é por que eu transformei isso nessa bagaça. Aí agora vamos fazer a demonstração. O porquê disso ser aquilo. Vamos adiante. Vê só, a ideia aqui é A mais 5 vezes A menos 5. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Agora, vê o que eu fiz aqui, gente. A vezes A, indiquei a multiplicação. A vezes A. Depois, 5 vezes A, 5A. Deixa eu fazer mais organizado. A vezes A vezes menos 5. Menos 5A. Multipliquei esse vezes esse e depois multipliquei esse vezes aquele. Semelhantemente, A vezes 5 vezes A, 5A. E 5 vezes 5. Só fiz a indicação da multiplicação para que você entenda. Agora, observe que aqui eu tenho A vezes A, que é A ao quadrado, e 5 vezes 5, que é 25. Correto? Porém, eu tenho 5A negativo e 5A positivo. Ou seja, um termo aqui anula o outro. Então, eu nem fiz mais uso desses dois valores. Certo? Observe que este sinal de menos aqui, ele foi eliminado com esse sinal de mais, digamos assim. Por quê? Mais 5 menos 5, mais 5A menos 5A dá zero. Não precisa ter zero aqui. Ou seja, sobrou o resultado de A vezes A, que é A ao quadrado, e 5 vezes 5, nesse caso negativo, 5 vezes 5, que é menos 25. De modo que, ao resolver esse produto, eu encontrei isso, que é exatamente a expressão inicial lá em cima. Ou seja, a forma fatorada disso é isso. O que nós queremos aqui simplesmente é encontrar a forma fatorada. Então, nesse caso eu fiz, depois refiz para voltar aqui, fiz a demonstração do porquê isso se transforma nisso. Nos casos seguintes eu vou fazer só a fatoração. Tranquilo? Vejam só. X ao quadrado, x vezes x. 1 vezes 1. Reescrevi esse x ao quadrado na forma do produto e reescrevi esse 1 na forma do produto. De modo que eu sei que aqui será o produto da soma pela diferença, então, x mais 1, repete. X menos 1, repete. E o que é que eu faço? O que eu sempre falei lá no início. Ó. Aqui eu tenho menos, sempre. Quando for o produto da soma pela diferença, eu sempre vou ter negativo aqui, certo? Então, em um eu faço adicionando e no outro termo eu faço subtraindo. Sempre essa é a regra.
Observe aqui, a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Eu pego dois termos desse e adiciono, pego os outros dois e repito. Normalmente eu faço isso. Normalmente só preciso fazer isso. Claro que aqui eu tenho uma multiplicação, não tem estresse. Aqui, terminei. Ou seja, a forma fatorada disso é isto. Semelhantemente, não é igual. Quando eu digo não é igual, os valores não são os mesmos, mas o procedimento é o mesmo. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. De modo que, olha o que eu tenho. 3 mais x, 3 mais x. 3 menos x, 3 menos x. Estou multiplicando esse termo vezes aquele termo. Ou seja, o produto, que é uma multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Certo? Um outro caso aqui, x ao quadrado, a ao quadrado. Observe que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos. X vezes x, x mais a. Normalmente, nesse caso, x vezes x é x ao quadrado, né? Depois dessa etapa concluída, a próxima etapa é somar um x com um a. Foi o que eu fiz aqui. E um x menos um a. Foi o que eu fiz aqui, só fiz reescrever. Evidentemente, não posso esquecer do sinal da multiplicação, uma vez que eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. Repito, se ao multiplicar esse produto, eu volto para essa expressão. Então, nós fatoramos. Saímos das potências e chegamos no produto da soma pela diferença. Semelhantemente, 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Y ao quadrado é y vezes y. Tranquilo? Observe que 1 mais y multiplicado 1 menos y. Beleza? Observe que aqui não tem estresse, não tem dor de cabeça. Produto da soma pela diferença de dois termos. Uma outra questão, uma outra situação, m ao quadrado menos n ao quadrado. Observe que eu reescrevi m ao quadrado de modo m vezes m. N ao quadrado, n vezes n. Como eu sei que se trata de produto da soma pela diferença, eu faço um somando, o outro subtraindo. E multiplico esses dois valores, ou esses dois termos. Olha o que nós temos. M mais n vezes m menos n. Repito, se nós desenvolvermos esse produto, essa multiplicação, nós voltaremos para cá. Ó. Certo? Ficou claro? Maravilha. Um abraço. É só isso mesmo. Bom, nesses casos temos agora também situações de produto da soma pela diferença dos termos, porém agora nós temos algumas frações. E evidentemente eu quero explorar algo mais aqui com vocês. Vejam só, 1/4 vezes x ao quadrado menos 25. Alguns estudantes perguntam, professor, como é que o senhor saiu de 1/4 vezes x ao quadrado para 1/2 vezes 1/2? Gente, na verdade, eu calculo aqui a raiz quadrada disso. A raiz quadrada de 1/4 é 1/2. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por isso que eu digo que 1/4 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que 1/2 vezes 1/2. Assim como eu calculo também aqui a raiz quadrada de 25, de modo que eu já sei que é 5. Eu só fiz reescrever novamente. Ó. A raiz quadrada de 25 é 5, ok? Só que eu reescrevi de uma outra maneira para facilitar a vida de alguns estudantes, evidentemente. Produto da soma pela diferença. Pego um termo, um desses, adiciono com daqueles. O outro, vamos supor que eu tenha usado esses dois termos. Ó, vamos supor que eu tenha usado esses dois termos. Olha o que sobrou. Só um minuto aqui. Supondo que eu usei esses dois termos, olha o que sobrou. Ó. Exatamente quem eu coloquei aqui. Eu estou supondo que usei esses dois termos aqui.
sobraram esses dois. Pus eles aqui. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto porque é uma multiplicação, soma pela diferença, naturalmente. Semelhantemente, ó, a raiz quadrada dessa bagaça. É um negócio muito louco, mas é simples. Quando você calcula a raiz quadrada de 4a ao quadrado sobre 9, é 2a sobre 3. Claro que eu repeti, mas eu não fiz simplesmente assim. Eu cheguei aqui e imaginei que, eu sei que 4 é o resultado de 2 vezes 2. Eu sei também que a ao quadrado é o resultado de a vezes a. E além disso, eu sei que 9 é o resultado de 3 vezes 3. Ou seja, eu reescrevi na forma de um produto, certo? De fração nesse caso. Semelhantemente, ó, eu venho aqui, qual é a raiz quadrada de 25? 7. Qual é a raiz quadrada de 40? Olha a viagem. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Claro que eu não usei isso apenas uma vez. Eu reescrevi na forma de produto para que fique claro para todos. Tá legal? Então, a raiz, eu sei que 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Também sei que 49 é 7 vezes 7. Repito, como eu estou fatorando. Produto da soma. Como eu estou fatorando e quero usar o produto da soma pela diferença, olha o que eu fiz aqui, ó. Peguei este tipo, um exemplo, né? Eu peguei este com este, coloquei somando. Peguei os dois que sobraram e repeti aqui. Ou seja, esse. Eu vou fazer aqui só uma marcação. Vamos dizer que eu peguei esse com esse, tá bom? Peguei esses dois, estou com eles somando. Quem sobrou? Esses aqui, ó. Repeti aqui normalmente. 2a sobre 3 mais 5 sétimos. 2a, eu sei que esse a está muito feio, mas é um a. 2a sobre 3 menos 5 sétimos. Ou seja, produto da soma pela diferença de dois termos. Eu preciso enfatizar isso, gente. É produto porque aqui é uma multiplicação. E soma de dois termos, subtração de dois termos aqui, ou diferença. Semelhantemente, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6. A ao quadrado é a vezes a. 25, 5 vezes 5. Repito novamente. Peguei um termo aqui, repeti. Peguei um termo aqui, repeti. Coloquei a soma. Coloquei o sinal de adição. Certo? Isso é um A. Quase ficou aperto ali. Vezes. Esses dois termos que sobraram, eu coloquei aqui. Só fiz repetir. Um outro caso. Deixa eu voltar para cá. Nesse caso, observe que eu tenho a forma fatorada dessa bagaça é esta bagaça. Certo? Você vai precisar disso em algum momento, acredite ou não. Agora, eu tenho a 1/4 é 1. 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. 2, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Reescrevi essa fração na forma de um produto de duas frações. Semelhantemente, A é a mesma coisa que A vezes A. E 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Você sabe, e eu também, que ao multiplicar duas frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Como eu quero fatorar, que é o que o enunciado quer, então eu reescrevi. Ó. Vou fazer aquele destaque que eu faço sempre, né? Vamos supor que eu peguei esses dois, certo? E coloquei adicionando. Peguei esses dois e repeti aqui normalmente. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto porque é a multiplicação. Soma de dois termos, diferença de dois termos. Então, produto da soma pela diferença. Olha que coisa linda. Pois bem, então, dando continuidade aqui, olha o que nós temos. 36 a quarta e menos 4 de boa. A ideia, o que nós queremos é aquela bagaça na forma fatorada. Então, o que vamos fazer aqui? O de sempre. 36 a quarta é a mesma coisa que 6a ao quadrado vezes 6a ao quadrado.
4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Eu reescrevi essa potência na forma do produto. Reescrevi essa potência na forma do produto. Agora, eu pego um termo aqui, repito, pego outro lá, repito e adiciono. Depois pego outro termo, repito, outro, repito e subtraio. Produto da soma pela diferença de dois termos. Um outro caso, x ao quadrado sobre 49 menos 1 sobre 100. Veja como eu reescrevi essa bagaça. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Como é que o senhor sabe disso? Simples, eu sei que eu só preciso calcular a raiz quadrada disso. A raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, x vezes x é x ao quadrado e 7 vezes 7 é 49. Claro que eu vou tirar isso aqui, só para não ter confusão. Semelhantemente, eu calculei a raiz quadrada de 1 sobre 100. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 100 é 10. Logo, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Por quê? 1 vezes 1 é 1, 10 vezes 10 é 100. Agora, como, repito, eu quero o produto da soma pela diferença, então eu farei x sobre 7, peguei um termo, vou fazer tal qual fiz em outras situações. Ora, vou juntar esses dois, somando esse aqui, somo com aquele. Sobrou esse menos esse, foi que eu pus lá. Ou seja, o produto, porque é uma multiplicação, o produto da soma pela diferença de dois termos.